Oi! Hoje a resenha do conto Encontros na Península, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O ano é 1980, agosto, muito calor em Barcelona, e pencas de turistas barulhentos como hordas de bárbaros vindos do norte. Eu procurava um emprego naquele verão de jejuns forçados. Ganhar pesetas com traduções era difícil, mas qualquer serviço seria bem-vindo. Balconista de uma mercearia de Grácia, garçom no bairro gótico ou nas tascas do velho porto mediterrâneo. Então, o acaso saiu da sombra e o telefone tocou. Uma mulher havia lido um cartaz no Centro de Estudos Brasileiros. Ensina-se português do Brasil. Victoria Soller queria aprender português. Fui vê-la no endereço que me deu. Um apartamento num palacete modernista, travessa da Avenida Diagonal. Assim começa Encontros na Península, que conta a história deste homem que está em Barcelona como um bolsista, mas o dinheiro está acabando e ele precisa fazer alguns bicos. Surge essa oportunidade com essa senhora chamada Victoria. E ele fica muito curioso porque exatamente ela quer aprender português do Brasil. E ela logo diz que ela não quer exatamente falar o português aqui do nosso país, mas sim o que ela quer é poder ler com mais facilidade Machado de Assis. E por que isso? Bom, na verdade o motivo dela é por causa de um amante que valorizava mais essa de Queiroz. Vocês conhecem essa rixa, né? Qual que é melhor, Machado de Assis ou essa de Queiroz? De um lado um brasileiro, do outro lado um português. Lembrando, Victoria Soller é uma catalã, uma espanhola. E o seu amante, que faz com que ela se interesse pela leitura de Machado de Assis, é um português chamado Soares. Mas do que resulta isso? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo que a gente começa a leitura, a gente já percebe que este conto é diferente dos demais que a gente já viu aqui em A Cidade Ilhada, principalmente por um detalhe muito importante: ele não se passa em Manaus. Sim, a maioria dos textos que a gente vê aqui no livro tem certa ligação com Manaus. E mesmo quando não está especificamente em Manaus, está em algum outro lugar do mundo, Manaus ainda é citada. E olhe, aqui nesse texto, Encontros na Península, não há nenhuma citação ao estado do Amazonas, sequer ao rio Amazonas, sequer ao Rio Negro, muito menos à cidade de Manaus. Na verdade, a única coisa que a gente consegue ter alguma referência é que a gente percebe que esse protagonista aqui dessa história, que a gente não sabe o nome dele, o tal que dá aula de português do Brasil, ele se diz um escritor ainda iniciante que não publicou nenhum livro. Aí a gente já remete, claro, é um alter ego do Milton Ratum, para variar, mas fica só nisso. Então, a toada aqui, o tom é bem diferente do que a gente já leu até agora. E tem também um certo mistério no ar, se bem que mistério em muitas histórias aqui do Milton Ratum já existia. Aqui é um mistério até meio curioso, né? Porque você fica tentando descobrir, mas por que essa senhora, a Victoria Soller, quer tanto aprender especificamente sobre Machado de Assis apenas porque o seu amante fica de picuinha nessa rixa famosa, né? Entre essa de Queiroz e Machado de Assis. Quem é o melhor dos dois escritores em língua portuguesa? A gente sabe, né, que essa batalha, na verdade, não dá em nada, né? Embora, em muitos momentos, a Victoria ela dá os apontamentos ou os argumentos que ela ouviu do seu amante, o Soares, sobre por que Machado é inferior e essa é superior. Na verdade, isso não importa mesmo. A gente pode até dizer que esse negócio aí é um MacGuffin aqui dessa história. Uma coisa que importa aos personagens, mas pra gente que está lendo, não faz sentido nenhum. Ou a gente não se importa em nada. Porque na verdade, o fundo mesmo dessa história, a base, o contexto, é uma situação amorosa. Porque logo, e aí vai um pequeno spoiler, esse professor aqui acaba se interessando também por sua aluna. E aí começa a ter uma certa mistura dessa história do protagonista com a história desta aluna. A história do protagonista é que é um homem que se interessa por sua aluna, e a história da aluna é o pregresso dela com seu amante.
Mas depois você vai continuando a ler e percebe que outras histórias vão assim entrando ali dentro. Parece que é uma história dentro da outra, dentro de outra e dentro de mais outra. Daqui pra frente eu não posso dar detalhes da história, porque senão realmente estrago a experiência de ler esse texto. Mas o máximo que eu posso dizer é que assim, há um momento que você fica duvidando, mas peraí, quem é esta mulher que este homem está dando aula de português do Brasil? Ela não se chamava Vitória Soller? Mas depois parece que ela tem um outro nome, principalmente lá no desfecho da história. Há uma certa mistura das coisas, bem interessante. E talvez seja o fato que faz com que esse texto ganhe um corpo melhor e chegue ao final dele. Porque durante todo o seu desenvolvimento parece que realmente não há coisas muito interessantes. Como disse, é um certo MacGuffin essa história da rixa entre essa e Machado. E só quando a gente começa a gostar, a ficar interessado pela essa coisa romântica, dessa paixão da Victória, aí que a gente fica com bons motivos de continuar a leitura. E é por isso que eu digo, se ao final aqui da leitura você não perceber muito essa mistura de histórias, talvez até de personagens, você não goste muito do que leu. Mas, por outro lado, se você percebeu e se interessou por isso, achou até inventivo, você vai gostar do jeito que eu gostei. E é por isso que eu atribuo para Encontros na Península de Milton Ratum 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha e, aliás, a última de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Sim, estamos encerrando mais um livro aqui no nosso projeto. E também tem resenha na segunda de Objeto Quase de José Saramago. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais.